Antônio, sai andando com a caixinha, aí você para lá, ó. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar para o Senhor. Jesus está às portas. Mas muitos estão brincando com a sua salvação. A palavra que vem a mim aqui está em Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes e o coração insensato, se tornando em trevas. E proclamando de a si mesmo, como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal. Bem como trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por essa razão, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De tal modo, os homens abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perseveração requereu. Além do mais, considerando desprezar o conhecimento de Deus, eles mesmos entregou aos dardos entre suas próprias mentes depravadas, e os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio e rivalidade, engano e malícia. São biblioteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecendo a seus pais. São insensatos e desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas essas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. A gente vê que a humanidade está indo cada vez mais em decadência por causa do pecado. Por causa do pecado da injustiça, da imoralidade sexual, do adultério e da fornicação, das práticas homossexuais,
homoafetivas, lesbianismo. Essas práticas Deus não se agrada. Mas Deus deu o seu Filho, Jesus, naquela cruz e morreu por um alto preço por você, para você ser salvo. Só que Ele pede arrependimento, abandonar essas práticas, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar o adultério, abandonar o homossexualismo. Essas práticas não agradam a Deus. Em Apocalipse 21:8 fala: os idólatras, os homoafetivos, os adúlteros, os afeminados, os caluniadores, os falsos, os mentirosos, os assassinos, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Por isso é tempo de arrependimento, nação. É tempo de arrependimento. Buscai o Senhor, buscai a face do Senhor enquanto se pode achar, pois ainda é tempo de mudança. É tempo de buscar o Senhor, porque a graça de Deus pode se fechar. Depois não haverá ranger de dentes, e a ira de Deus cairá sobre essa terra, sobre essa nação, sobre essa cidade. E Deus vai acabar com toda a imundície, com toda a injustiça. Por isso, arrependei-vos, pois é chegado a hora no reino do céu. Assim foi como João Batista preparava o povo para a vinda de Jesus. Assim agora o Senhor fala: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Jesus voltará. Em Mateus 24, Deus fala: os sinais estão acontecendo e o povo está dormindo no pecado, na idolatria, na feitiçaria e na bebida. E Jesus tem uma salvação para você hoje. Arrependa-te. Arrependa-te. Porque Jesus fala em Mateus 24 os princípios das dores. É o que estamos vivenciando hoje, os princípios. Mas Ele fala, ainda não é o fim. Tudo está acontecendo. Guerra, rumores de guerra, pandemias e pestes em todos os lugares. Começou o Covid, agora é a varíola do macaco. Qual mais vai vir a gente não sabe ainda, né? Que vai aparecer. E se você está no pecado, Deus te chama hoje para viver em obediência à palavra. Em obediência. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 20 fala: tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Tudo você pode fazer, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica, porque o seu corpo é templo de Deus. E o que você tem feito com o seu corpo? Imoralidade sexual, libertinagem, adultério, fornicação, feitiçaria, idolatria. O que você faz com o seu corpo? Além de pecar contra o Senhor, você faz mal a você mesmo. Você prejudica a si mesmo. É igual aqui agora. As pessoas vão lá na festa, vão no show, tomam cachaça, bebida jovem, nas drogas, na bebida, na prostituição. Depois, quando sai, chega em casa, está com dor no corpo, está com enxaqueca, aí vomita, passa mal. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, porque o pecado é gostoso. Só que não sabe a consequência que está trazendo para você depois. Está trazendo para você consequência, para o seu próprio corpo. E além de pecar contra o Senhor. Por isso, é tempo de arrependimento. Abandona a prática, a imoralidade e todo tipo de adultério, todo tipo de promiscuidade e lascívia, pois Jesus está às portas. Pega lá, amor.
Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, como estava falando, fugir, portanto, da imoralidade. Capítulo 6, versículo 18. Sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do seu corpo, os comete todavia. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, o qual tem de parte de Deus, que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amado, você que está ouvindo essa mensagem hoje, Jesus pagou um preço muito alto por você naquela cruz. Jesus, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, foi cuspido, foi entregue, foi traído por causa de você, para você ter a salvação. Jesus pagou um alto preço por você. Por isso ele te chama a arrepender-vos, abandonar essas práticas, imoralidade e tudo mais. Porque quem tiver com essas tais práticas não vai herdar o reino de Deus, conforme fala em Apocalipse 21. Não herdará o reino de Deus. Após a morte, Hebreus 9, 27, segue seu juízo. Após a morte você não tem mais como voltar para trás. Mas ainda há tempo de você mudar a sua situação. Pois o Senhor é misericordioso, é justo e fiel para perdoar os seus pecados e trazer você de volta para Ele, do primeiro amor. Por isso, arrependei-vos quando é tempo, porque o Senhor virá em grande poder e glória. Assim será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. E o dilúvio veio e levou a todos. Assim também será a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens. Pois todo olho verá. Vai pegar essa nação, essa cidade de surpresa. Vai pegar o mundo de surpresa. Verdade, a Deus. Ele virá como um raio que sai do ocidente e se posta no oriente. Ele virá como um raio, ele virá no piscar de olhos. Muitos nem perceberão. Nem perceberão. Por isso é tempo de arrepender. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E exaltado seja o nome do Senhor. Para que o nome dele cresça e o nosso diminua. Pega lá, já leva pra frente lá. Pega a pau. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome santo e exaltado do Senhor, por toda a terra e por todo o céu. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 16: havia certo homem que vivia com a sua riqueza regaladamente. Havia certo homem que vivia com a sua riqueza regaladamente. E havia um mendigo que passava as horas no seu portão. O cachorro vinha lamber as suas feridas
aqui, ali naquela situação, morreu o rico e morreu também o mendigo. O mendigo chamava Lázaro e o rico não tinha nome. E abrindo os olhos, o rico abrindo os olhos no inferno, ele olhou para cima e viu. Ele viu Lázaro nos braços de Abraão sendo apagado. Aí ele gritou e disse: Senhor, Pai Abraão, envia Lázaro aqui para molhar a ponta do seu dedo, para refrigerar a minha língua, porque o lugar que eu estou é tormento. Pai Abraão disse: impossível, filho, impossível. Quando você estava vivo, você viveu esplendorosamente, você viveu nas suas riquezas, regalando com as suas roupas maravilhosas, enquanto Lázaro estava no seu portão, comendo as migalhas que você lançava para os seus cachorros, e os cachorros também vinham lamber as feridas. Tal qual é impossível que existe um abismo incomensurável entre vós e nós. Aí novamente o pai Abraão disse: filho, quando você estava em vida, você gozou tudo aquilo que você podia. Lázaro somente tristeza. Agora você está aí e ele aqui. E aquele homem rico, ele estava lá e ele disse: deixa eu voltar lá e para pregar para os meus irmãos, porque eu tenho mais 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Pai Abraão disse: não, lá eles têm a lei e eles têm os profetas. Ele tem Moisés e os profetas para pregar para eles. Ah, então deixa eu ressuscitar, deixa que eu vá lá avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. E Abraão disse: ainda que um morto ressuscitasse e falasse o que você queria para eles, eles não iam acreditar. Então acorda você que dorme. Um abraço grátis. Acorda você que está dormindo. Acorda, porque você não sabe se amanhã você vai fechar os seus olhos e vai abrir aonde? Aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai abrir os seus olhos? Se quando se fala de Jesus vira as costas, se quando fala de Jesus não quer saber, se fala de Jesus refuta, se fala de Jesus xinga, vira o nariz, não gosta, nunca quer saber da sua própria salvação. Vai chegar um dia que você vai ter que dar conta, mano. Meu irmão, minha irmã, havia também um homem rico, um homem cheio de posses.
na porta, tem que ser salvo. Você tá atrapalhando, irmão. Sai dessa igreja morta, converte, esse evangelho, um abraço, Jesus, irmão, tá levando milhões. Eu sei que eu já fui igreja. Não pode pregar, irmão. Não. Tá vendo? Você tá sendo resistente, não é irmão. Não é irmão. Não, pode não pregar, irmão. Igreja coach atrapalhando, você ainda tá pegando mensagem ofensiva. É, a palavra de Deus é assim mesmo. Você tá atrapalhando a pregação, irmão. Seu Mateus foi degolado, descer cristão, tem que descer a porrada para o povo se converter, o povo aí cuidar. Não vai continuar o senhor aí, tá? Sai dessa igreja morna, depois da morna vai continuar. Esse evangelho não atrapalha. Não, preocupado com a salvação, você está desde que você está aqui, já toma vamos matar o calor igreja morta, teologia pura, Deus é tudo chamou o João Batista, Jesus pregou, João 6. Você está trabalhando a minha história. Você está falando de amor, irmão. Vai, vamos pregar. Nós está ofendendo as pessoas. Irmão. Ofendendo? Deixa eu filmar escondido aqui, né? Milhões de pessoas do inferno. Aí, ó. Mas filma aqui que eu vou pregar na voz. Filma aqui. Jesus Cristo está voltando. Mateus capítulo 24. Jesus falou que antes da volta dele viria falsos cristos, falsos profetas. Jesus falou que viria falsos profetas e enganaria muito. Viria homens que escarneciam a palavra de Deus. Jesus falou no sermão de Mateus 24, falsos cristos, falsos profetas e enganam o povo. Jesus falou isso. Jesus falou que é o primeiro sinal da volta dele. Falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas. Irmão, continua a pregar, continua a pregar. Espírito bate em retirada, espírito maligno, confusão. Esses são os evangélicos usados por Satanás. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas estão acostumadas com palavras de água com açúcar. O evangelho não é água com açúcar. O evangelho não é água com açúcar. O evangelho é espada. O próprio Jesus diz isso. Eu vim trazer espada. Eu não vim trazer água com açúcar. Eu não vim trazer água com açúcar. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão entre o pai e a mãe, entre o filho e a filha, a nória e a mãe. Eu não vim trazer água com açúcar. Para entrar no céu não é com moleza.
O próprio Jesus, ele diz. O próprio Jesus Tem diz. que pregar pra crente. Tem que pregar pros coach. Teologia coach, O mano. próprio Jesus diz isso. Mano. O coach é Será que é eu que tô dizendo? É eu que tô Vai me chega errado? tão nervoso, irmão. É uma ira santa. Vou atrapalhar o irmão que tá pregando esses filhos de Satanás. O próprio Jesus diz. Eu venho trazer a espada sobre a terra. Eu venho colocar fogo sobre a terra. E já vejo que o fogo já está queimando. Você usasse de Bíblia, se arrependa. Aquele homem, ele foi para o inferno por causa da riqueza. A pessoa, ela tem a vida dela na riqueza, na glória desse mundo, sabendo que a nossa vida não vai ser aqui. A nossa vida não vai ser aqui. A igreja que você está procurando é lá do céu, é aquela que nós temos que ir lá. Se quiser agradar todo mundo, meu. Olha lá, abraço. Olha lá. Olha lá. Acabou. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mal. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não foi feita com água com açúcar. Ela foi feita com sangue, derramado pelos profetas, derramado pelos apóstolos. Alô. O evangelho, para chegar por nós, ele foi chegado com sangue. Ele não chegou com água com açúcar. Pastores morreram, os apóstolos todos morreram, foram rasgados ao meio, foram trucidados, crucificados, foram queimados. Foram queimados, foram mortos, foram enforcados. A nossa vida não é regada com água com açúcar. Foi Jesus que morreu lá na cruz do Calvário. Não foi nenhum ensinamento de pastor mole, pastor frouxo, que morreu lá na cruz do Calvário. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não é ensinamento de pastor frouxo, ensinamento de pastor mole. O próprio Jesus, ele diz: o céu é conquistado pela força, não é com palavras agradáveis. Vem atrapalhar? Não está acreditando. Eu falei, meu irmão, Jesus está no deserto, lá não quer abraçar com eu não. Aí ninguém matou. Nós estamos ficando. Quando ele for a mão, aí ninguém vai ter. Hora que pensar, não tem nada. Vai ter hora que eles falam, irmão. Lucas capítulo 16. Jesus falou isso. Jesus falou sobre a vida após morte. É o único versículo na Bíblia onde Jesus fala não depois da morte. Havia certo homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, dependia todos os dias da firma de forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia a esmolar fora, abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por se alimentar menos da migalha que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães lambiam suas feridas. Assim chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos foi levado para o seio de Abraão. Entretanto morreu o rico, também foi sepultado. E no inferno, onde estava em tormentos,
Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado e gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque. Portanto, estou sofrendo muito em meio às chamas. Jesus estava falando a respeito do inferno, que muitos não acreditam que o inferno existe. Jesus falou que havia um homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Havia também um mendigo chamado Lázaro, e ele mendigava a porta daquele. Só que chegou um momento que os dois morreram. As pessoas estão achando que nunca vai morrer, como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam a volta de Jesus. Quantas igrejas falsas, pseudas igrejas, com teologia coach, teologia moderna, igrejas amigáveis, levando milhões para o inferno. Jesus falou que havia um homem rico, e ele morreu e abriu os olhos do inferno, porque ele estava amando essa vida, ele estava amando o pecado, ele queria farrear, queria beber, queria prostituir. As falsas igrejas hoje não pregam sobre o inferno. Já reparou? As falsas igrejas, falsos pastores, falsos líderes não pregam sobre o evangelho do inferno, não fala sobre a volta de Jesus. Jesus falou, quando ele acabou de se arrepender no Rio Jordão, acabou de batizar, ele falou: arrependei-vos, raça de víboras. E aquele homem morreu, e ele abriu os olhos do inferno. Você já imaginou você morrer agora? Você vai abrir os olhos do inferno. Jesus não saiu do Jordão falando: eu amo todo mundo. Jesus não saiu do Jordão falando: vou abraçar todo mundo. Para não é hora não. Larga a latinha, você larga a pinga. Tem teu nome, Jesus. Jesus falou, aí ó, na cachaça, vai receber um abraço, em vez de pregar para ele que a verdade liberta. Porque se ele morrer hoje, ele abre os olhos do inferno. Mas a teologia coach vai falar para você: tudo é amor. E Jesus falou: se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Você imaginou? Ele morreu e abriu os olhos do inferno. Abriu. Jesus falou em Mateus 24 que antes da volta dele viria falsos profetas, falsos cristos, que enganariam muitos. Falsos cristos, falsas igrejas, falsos pastores, falsas conversões, que levariam o povo a ser convencido. Falsos profetas, David Leonardo, Vitor Azevedo, falsos profetas, Malafaia e outros das teologia coach. Paulo falou que nos últimos dias as pessoas iam acreditar em doutrina de demônios, achando que Maria vai interceder, que a Aparecida vai interceder, que vai reencarnar depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo. E aquele homem morreu e abriu os olhos do inferno. E ele falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na ponta de água e refresca a minha língua. Você acha que vai ter abraço no inferno? Você acha que vai ter amor no inferno? Vai ter choro, ranger de dente, o bicho que não morre, o fogo que não se apaga, e a fumaça do seu tormento sobe por toda a eternidade. Falsas igrejas, Jesus falou, falsos apóstolos. Apóstolo Paulo falou que os falsos apóstolos se transfigurem antes de luz, se possível para enganar os escolhidos. Engraçado que hoje temos que pregar para os evangélicos, são os piores, não crê na Bíblia, não crê em Jesus, acha que tudo é amor, o evangelho falso, está levando milhões para o inferno. Povo na pinga, na maconha e na cachaça. Vamos dar um abraço, vamos abraçar o pecado.
Vamos passar a mão na cabeça do pecado. Vamos passar a mão na cabeça do pecado. Jesus falou: quem não entrar pela porta estreita não vai entrar no céu. Abandonar o pecado, abandonar a miséria, abandonar a idolatria, a feitiçaria. E aquele homem teve a oportunidade de ouvir, abrir os olhos do inferno. O inferno está engolindo milhões de jovens, milhões, por não querer obedecer a palavra de Deus. Milhões. E Lucas falou que ele abriu os olhos do inferno e ele viu Abraão do lado de Lázaro. E ele falou que era uma gota d'água. E ele falou: não pode mais. Oh, glória, aleluia. E Jesus falou que do inferno ninguém sai mais. Ninguém sai do inferno depois da morte. Ninguém. Já reparou como as igrejas não pregam sobre a volta de Jesus, sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a imoralidade sexual? Passa um pano na cabeça de pecador que não querem ouvir a voz do Senhor. Se você morrer hoje, para onde você vai acordar? Para onde? E aquele homem abriu os olhos do inferno e falou: tenho 5 irmãos, eles estão lá na terra, estão indo para expor. Estão indo para expor. Estão indo lá. E eu não posso falar sobre o inferno. Não pode falar sobre mensagem dura. Jesus falou: eu sou o caminho. Tem que abandonar o pecado. Tem que ouvir sobre o pecado. Tem que ouvir sobre a condenação eterna. Aleluia. E aquele homem abriu os olhos do inferno e ele falou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande alguém lá à casa do meu pai. Mande Lázaro ir lá. E ele falou: não, Lázaro já acabou. Ninguém faz depois da morte. Ninguém sai do abismo depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo. Você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje na vida de pecado, não vai encarnar, vai abrir os olhos do inferno. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarento, nem viciado em álcool, nem outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatário herdarão o reino de Deus. Essa é a lista das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo falou: essa é a lista dos homens que não vão herdar o reino de Deus. Nem imorais, nem adúlteros, nem viciados em álcool, nem homossexuais herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo falou: não se engane. Não se engane com os lobos devoradores. Não se engane com as pseudas igrejas. Jesus falou em Mateus capítulo 10 que ele não veio para trazer a paz, veio trazer a espada. O homem contra o pai contra a filha contra a nora contra a sogra. Todos os inimigos do homem serão da própria família. Segundo 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amei o mundo nem o que existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo é paixão da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens,
não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como a volúpia. Entretanto, aquele que permanece a fazer a vontade de Deus permanece eternamente. João estava falando, não amemos o mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como que eu posso amar o mundo, sendo que essa igreja deixou o mundo entrar dentro delas? Igrejas pintadas de preto. Você sabia que quem começou a pintar as igrejas de preto foi o satanista Aleister Crowley? Igrejas negras, shows, boate, tudo isso contrário à palavra de Deus. E João falou, não ame o mundo, não ame as coisas que é no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece eternamente. Glória a Deus. Depois que você morrer, essa vida de pecado, de idolatria, você abre os olhos do inferno, e maior juízo virá sobre aqueles que têm a responsabilidade de falar a verdade para o seu próximo. Jesus não veio fundar igreja, templos evangélicos. Jesus não veio fundar líderes religiosos. Jesus veio trazer o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Aleluia. Você morreu hoje, essa vida de álcool, para onde você vai? Se você morrer hoje nas drogas, na idolatria, seguindo falsos pastores, falsos cristos, para onde você vai acordar? Não ame o mundo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2. A destruição dos falsos profetas. Assim como no passado surgirão falsos profetas entre vós, da mesma forma haverá entre vós falsos profetas, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão esses falsos profetas e suas práticas libertinas. Por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Difamam o caminho da verdade, difamam o evangelho água com açúcar, um evangelho falso, um evangelho mentiroso. E muitas pessoas estão atrás desses evangelhos. Um evangelho que não sara, um evangelho que não liberta, um evangelho que não cura, um evangelho que não traz libertação, que não traz e não faz nada. A pessoa chega na igreja de uma forma e sai da mesma forma. Não muda, não acontece nada. Aí você vai falar para ela de Bíblia, ela quer te engolir com psicologias mundanas e que não serve para nada. Aí o profeta, o apóstolo Pedro já dizia isso. Muitos seguirão esses falsos ensinos, práticas libertinas. Por causa dessas pessoas haverá difamação do caminho da verdade. Jesus todo dia ele é defamado. Jesus todo dia ele é envergonhado por uma geração podre, uma geração má e adúltera, que adultera o evangelho e pensa que o evangelho você pode torcer do jeito que você quer. Evangelho é evangelho. O evangelho é de salvação em qualquer hora, minuto, segundo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo capítulo 4: filhinho, Timóteo, exorta, ensina, redarga com paciência.
Sabe por quê? Porque chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Não suportarão essa doutrina, mas correrão atrás de doutrinas de demônios, doutrinas coach, psicologias de autoajuda, teologia da prosperidade. Eles correriam atrás de tudo isso. Sentiriam comichões nos ouvidos quando ouvissem a verdadeira palavra. Quando eles ouvissem a verdadeira palavra, eles iam sentir comichão no ouvido, ia ficar incomodado, porque não é assim, não é assado. Ah, tem que ser desse jeito. O mundo está descendo a ladeira para o inferno e as pessoas passando a mão na cabeça. O mundo está descendo que nem um Titanic, descendo para o inferno. E as pessoas acham, ah não, agora não é o momento. O momento, qual que é o momento? A hora que ela abrir os olhos lá no inferno não adianta mais. Lá no inferno, lá é só pranto, ranger de dente, o verme que nunca morre, o fogo que não consome. Então acorda, você que está dormindo, que não sabe ler Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque se você morrer, você vai abrir o olho aonde? Do lado de Jesus? Foi somente para a igreja, mas não se converteu? Foi somente para a igreja, mas não sabe ler Bíblia? Veio somente para a igreja para participar de um grupo que não sabe nada de Jesus, que está morrendo, e se abrir hoje os olhos, vai abrir os olhos lá no inferno, porque não conhece nem o Salvador. Não conhece o Salvador. Apocalipse, a palavra do Senhor diz e fala que a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, todas essas igrejas precisavam de um concerto com Deus. Só tinha uma ali que não precisava. Dessas igrejas evangélicas, irmão. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja da Filadélfia é a igreja que era mais rica. Era uma igreja tão rica que ela dizia no seu coração, né? Eu tô rico, eu tô abastado. Acabou, irmão. Eu tô rico, eu tô abastado. Né? Portanto, eu aconselho que vocês comprem. Para mim, eu ouvir as mensagens. Ele ouviu as mensagens? A igreja de Filadélfia Cala pra mim, irmão. era uma igreja rica. Era uma igreja que dizia que não precisava de Jesus mais. Era uma igreja que não precisava de mais nada. Aí, no entanto, o Espírito do Senhor diz para ele: aconselho vocês que comprem vestes brancas, para que não te envergonhe da tua nudez, que compre ouro refinado no ouro, no fogo 7 vezes mais, para que te enriqueça, que compre colírio para o teu corpo, para que vocês vejam. Sabe por quê? O próprio Espírito Santo dizia para aquela igreja: sabe que você é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu, que não enxerga nada. Fazer isso. Sabe seja Deus Todo-Poderoso. Hã? Segura aí, vai gravando aí. Jesus está voltando nessa tumba. Como que está a tua alma diante de Deus? Se você partir agora, como que está a tua alma? Jesus está porta. Voltará e pegará esse mundo de surpresa. Jesus voltará como um ladrão na noite. Na hora que o povo menos espera. Na hora que o povo menos espera. Jesus vai voltar. Chegará como ladrão. Todos aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Adorar o demônio. Jesus Cristo está voltando. Acorda essa tumba. Acorda, Jesus está porta.
Louco! Essa noite pediu a sua alma. E o que você tem feito? Aquele homem abriu os olhos do inferno por não querer obedecer a palavra de Deus. E ele falou: Pai Abraão, estou com sede. Depois da morte, não tem água, não tem pinga, não tem maconha. Só Jesus liberta. Aleluia. Só Jesus transforma. Glória a Deus. Acorda você. Pode ser seu último dia hoje. Araçatuba. Desperta. É o fim dos tempos. Jesus falou que aqueles dias o amor vai se esfriar. O amor a Deus, o amor à família, o amor ao Senhor Jesus. Desperta do que dorme, levanta-se dos mortos, Cristo te iluminará. Mateus 24, ele falou que viria fomes, terremotos em vários lugares, pestes, as doenças vão aumentar, AIDS, câncer, Covid, varíola dos macacos, e o povo está dormindo. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Que viria numa hora que o povo ia estar dormindo. Viria numa hora que o povo não ia perceber. Viria como ladrão na noite. Jesus voltará como ladrão. Na hora que o amor de todos vão se esfriar. Jesus falou, é os princípios das dores, guerras, terremotos, fome em vários lugares. E esse evangelho será pregado, então viria o fim. Abandona a droga, abandona a maconha, abandona o cigarro, que Jesus das portas. Você pode morrer hoje. Aonde vai a minha alma? Aonde? Filma antes e depois, amigo. Gabriel. Jesus está voltando. Voltará no hora que o povo espera. Acorda. Uma hora que o povo menos espera. Desperta. Jesus falou. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Como que está a sua vida diante de Deus? Se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? Jesus falou, louque, essa noite terminou a sua alma. Olha a maçã do amor. E o que você tem feito? O que você tem feito? Você morrer hoje, você acha que você vai abrir os olhos do céu ou do inferno? Porque não existe purgatório. Não existe missa sétimo dia. Aparecida não vai te salvar. Maria também não. Só o sangue de Jesus que transforma e liberta. Só o sangue dele. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. O apóstolo Paulo falou que nos últimos dias as pessoas que acreditar em espíritos e doutrina de demônios, espíritos enganadores, doutrina de demônios, plenamente cauterizada. Os bêbados não herdarão o reino do céu, tem que se arrepender. Os drogados, os que prostituem, os adúlteros, os viciados, os homossexuais, não herdarão o reino dos Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. São tempos difíceis. Jesus está voltando, mais doença está chegando, fome, terremoto em vários lugares, destruição. Estamos diante do governo do anticristo. Estamos diante do governo do anticristo.
Olha pra nós. Te ama, você é ninguém, irmão. Volta a fazer as escrituras, viu? Você pode morrer hoje. De onde será a sua alma? Eu vou pro céu. Você tem Eu vou pro céu, porque nós temos que pegar a palavra que você veio. Jesus está voltando! Pro céu. Acorda! Acorda nessa tuba! Acorda! Acorda! Desperta! Pode ser seu último dia hoje! Pra onde será a tua alma? Pra onde será a tua alma? Louco! Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito? Louco! Abra seus olhos! Jesus vai voltar! Vai pegar muita gente de surpresa! Jesus Cristo vai voltar! Numa hora que o povo menos espera! Jesus Cristo vai voltar! Na hora que as igrejas estariam dormindo, na hora que as virgens loucas estariam correndo atrás de festa. Pessoas brincam com a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, vamos lembrar dessa pregação. As pessoas brincam com o Evangelho, achando que o Evangelho é mentira, achando que estamos pagando mico. Mas no dia do juízo, as pessoas não vão ter momento de arrependimento mais. Apocalipse 9, versículo 21, sabe que fala? Aos outros homens que não deixaram de adorar os demônios, seus ídolos, de pau, de pedra e de cobre, nem se arrependeram das suas feitiçarias, nem se arrependeram das suas imoralidades. Você pode morrer hoje. Pra onde encontrar a tua alma? Pra onde vai encontrar a tua alma? Você morrer no pecado, só Jesus salva. Só Jesus. E o inferno é real. O inferno é real. O inferno é real. Desperta. Desperta que pode ser seu último dia hoje. As falsas igrejas não prega e não deixa ninguém pregar, porque prega um falso evangelho. Um evangelho que você não precisa de santidade, um evangelho que você não precisa mortificar a carne. Tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é facilidade. Mas para entrar no reino do céu, tem que entrar pela porta estreita. Tem que entrar. Vai lá. Festa mundana. Isso aí, ó. Milhões indo pro inferno e as pessoas brincando de crente. Entendeu? Amém. Irmãos, fuja de igreja evangélica. Fuja. Nós estávamos pregando os evangelhos para atrapalhar a pregação, irmãos. Entendeu? É os últimos dias, irmão. Teologia coach é desgraça dessas igrejas evangélicas. Cheio de gente no pecado e passando mão na cabeça. Amém? Deus abençoe a todos aí. Obrigado.